Olá, estamos novamente aqui reunidos para mais uma palestra do PPG7, o Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFCAT, e recebemos hoje, com muita alegria e com muita honra, pela segunda vez consecutiva, né, nosso amigo Felipe Cabral, doutor Felipe Cabral, da Horiba, e o Felipe dessa vez vem falar para a gente sobre espectroscopia de fluorescência, visando a caracterização química molecular. Tá? Felipe, novamente não temos palavras para agradecer a família Horiba por ter cedido aí o seu tempo e a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Tá? Agradeço então a você e ao Igor, que está aqui também presente, doutor Igor Carvalho, e gostaria novamente de fazer menção que se tem um cara parceiro da universidade é o Igor. Tá? Eu encho o saco do Igor há anos e eu nunca recebi um não, cara. Incrível, sabe? Até quando eu falei com ele, Igor, vem para Catalão e tal, e o evento não tem dinheiro para pagar, não tem como custear para a pessoa, a gente vai, tá? Aí tá rindo ali porque é verdade, Obrigado, né, André, só não enche o saco, não, a gente gosta de trabalhar com vocês, é muito bom. Entendeu? Obrigado, Igor, porque assim, olha, quiçá todas as empresas tivessem um Igor Carvalho para receber como você recebe, tá? Então, bora clonar, né? Vamos clonar. Pô, cara, seria ótimo, tá? Se a gente tivesse esse tipo de recepção e receptividade nas empresas, as universidades brasileiras já tinham decolado há muito tempo. Muito tá? obrigado. Então, com certeza, é diferenciado, Igor. Se não fosse, eu não estava falando nada. Tá? Então, muito o atendimento obrigado. que a Horiba dá para a gente é diferenciado. Tá? Muito obrigado, obrigado. Em nome do time que eu agradeço a você, viu? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Felipe, então, sem mais delongas, o palco digital é todo seu, fica à vontade e, novamente, sinta-se acolhido. Tá? Gostaríamos de estar aqui com você pessoalmente para lhe oferecer um café e um pão de queijo, mas no futuro, quem sabe, vamos ter essa oportunidade. Tá bom? Felipe, muito obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de começar agradecendo o convite do professor André e todos os presentes aqui nessa apresentação de hoje. Hoje eu vou fazer um pouco diferente da semana passada. Eu vou começar apresentando a vocês a nossa empresa. Então, vou apresentar para vocês a nossa sede aqui em Jundiaí. É um pequeno vídeo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Depois nós vamos para a apresentação do slide e a nossa palestra de hoje sobre espectroscopia de fluorescência. Então, acho que agora vocês estão vendo minha tela. Eu vou passar então aqui o vídeo sobre a empresa. Me digam, por favor, se estiver sem som. Tudo perfeito, Felipe. Obrigado. Bem-vindo à Horiba. É um prazer recebê-los aqui hoje e poder demonstrar nossas soluções inovadoras, produto de alta qualidade e nossa magnífica infraestrutura. Tenho certeza que será um dia muito produtivo. Vamos lá? A Horiba é uma multinacional japonesa com sede na cidade de Kyoto, no Japão. Nosso core business é medição e análise, e atuamos em 5 segmentos bem definidos: processo e meio ambiente, médico, científico, semicondutores e automotivo. Nesta planta de Jundiaí, temos atuação em 3 segmentos: processo e meio ambiente, científico e médico. Agora vamos conhecer o nosso helpline. Esse é o nosso helpline do segmento médico. Contamos com uma equipe de especialistas com alta expertise para prestar serviço e suporte aos nossos clientes. Vamos conhecer nosso centro de treinamento? Olá, seja bem-vindo ao nosso centro de treinamentos. Possuímos 2 salas totalmente equipadas com todos os modelos de equipamentos para atender tanto nossos clientes quanto distribuidores, seja Brasil ou América Latina. A nossa equipe é altamente capacitada a ministrar treinamentos técnicos, científicos e operacionais. Agora, vamos conhecer a nossa produção de reagentes. Somos uma das maiores fábricas de reagentes hematológicos do Grupo Horiba. Focamos nossos esforços todos os dias em superar as expectativas dos nossos clientes, assegurando o alto padrão de qualidade esperado em nossos produtos. É com imensa satisfação que digo que estamos prontos para atender a demanda do mercado, sem abrir mão da qualidade e da confiança depositada em nós por todos os nossos clientes. Vamos conhecer nosso laboratório de qualidade? Nosso departamento é responsável pelo registro dos produtos, licenças e certificações da Horiba no Brasil.
Nosso laboratório de controle de qualidade realiza as análises físico-químicas e de performance de todos os reagentes fabricados na Oriba. Somos responsáveis também pelo atendimento de qualquer demanda proveniente dos clientes. Temos um time altamente qualificado e capacitado para reformar os mais complexos equipamentos comercializados pela Oriba Brasil. Nosso time está apto a atender os nossos clientes e distribuidores na reforma e reparo dos nossos equipamentos. Vamos conhecer a nossa logística? Estamos estrategicamente localizados em uma região com fácil acesso às principais rodovias do estado de São Paulo. Operamos em uma área com mais de 1.500 metros quadrados dedicadas ao armazenamento de produtos classificados como carga seca, produtos com controle de temperatura e carga refrigerada, sendo esta monitorada 24 horas por dia. Movimentamos mais de 200 toneladas por mês e estamos prontos para atender de forma rápida as demandas dos nossos clientes. Vamos conhecer a nossa área administrativa? Em nosso escritório, projetado de forma aberta para facilitar a comunicação e agilidade entre as áreas, possuímos total estrutura para vendas Médico Brasil, vendas Médico Latam, financeiro, marketing, comunicação, RH, TI, vendas científico, vendas processo e meio ambiente e supply chain. Obrigado pela sua visita. Espero que tenha sido um dia muito produtivo. Conte sempre com a Horiba como seu parceiro de negócios. Essa, então, é a nossa sede aqui em Jundiaí. Essa é a Oriba Brasil. Agora, então, eu vou iniciar a apresentação de slides. Me digam se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Conseguimos, sim, Felipe. Pode seguir. Ok. Deixa eu só desligar minha câmera, que eu estou recebendo notificações aqui de que a internet está oscilando. Não sei o que está acontecendo aqui na Oriba. Bom. Continuando, então. Sejam todos muito bem-vindos à Oriba. Desculpa. Vou ter que... O computador agora resolveu falhar. Vou iniciar novamente a apresentação. Tranquilo, voltou ao normal, parece. Voltou? Ok. Então, sejam todos muito bem-vindos à Oriba. A Oriba, ela é uma empresa com presença global, tendo sede em alguns países ao redor do globo. Entre eles, aqui no Brasil, nós temos uma sede na cidade de Jundiaí, como vocês viram no vídeo, e em todos os outros países nós temos representantes locais. Então, nós conseguimos cobrir o globo todo. Nós conseguimos cobrir, então, o globo todo. Aqui, essa, então, é a nossa sede em Jundiaí, onde nós temos técnicos especializados em todas as nossas linhas de produto, onde, então, nós podemos fornecer um suporte local e rápido para todo momento que nossos clientes necessitarem. Como vocês viram no vídeo, a nossa sede está localizada na cidade de Jundiaí, próximo a grandes aeroportos, como Campinas e São Paulo. Então, nós conseguimos, com técnicos locais e um deslocamento rápido, fornecer suporte a todo o Brasil e toda a América Latina aqui a partir da nossa sede em Jundiaí. A nossa sede de Jundiaí, ela está vinculada a outros dois centros. Um deles é o Centro de Excelência dos Estados Unidos, onde são fabricadas as linhas de fluorescência, as linhas de OSD. A linha de OSD, ela é uma linha onde você pode adequar a espectroscopia à sua necessidade. Então, você pode montar um equipamento
que vai atender a sua necessidade, dependendo se você deseja um espectrômetro para fazer uma medida de emissão de algum composto que você está analisando. Então, você pode, utilizando a linha OSD, você pode personalizar o equipamento para que melhor atenda a sua demanda. E também ali nos Estados Unidos nós temos a linha de fluorescência. O segundo centro de excelência ao qual nós estamos vinculados é o Centro de Excelência da Oriba França, que é responsável pelas linhas de análise Raman, que foi o tema da nossa apresentação da semana passada. Também na França são desenvolvidos equipamentos de análise elementar, fluorescência de raio-x, ICP, GDOS e elipsometria. Então, esses são os dois centros ao qual nós, aqui da Oriba Brasil, estamos vinculados. Então, todos os equipamentos que nós fornecemos são fabricados nesses dois centros. Se for da linha de Raman, análise elementar, fluorescência de raio-x, ICP ou GDOS, vão vir da Oriba França. E a parte de fluorescência, que é o tema da nossa apresentação de hoje, são fabricados todos nos Estados Unidos. Voltando, então, ao nosso tema da palestra de hoje, que é a espectroscopia de fluorescência, caracterização química a nível molecular, nós iniciamos com a interação da luz com a matéria. Quando a luz interage com a matéria, diversos fenômenos podem ocorrer. Dentre eles, nós podemos destacar a absorção. Então, eu tenho a absorção dessa luz que está incidindo da matéria. A absorção dessa luz, ela vai dar a cor que nós vemos nos compostos. Então, por exemplo, eu estou olhando agora para uma caneta azul. A radiação da lâmpada que está iluminando essa caneta, ela é absorvida em parte pela caneta e apenas a radiação correspondente à região do azul não é absorvida, ela é devolvida para o ambiente, então por isso eu enxergo essa caneta azul. Um outro fenômeno que pode acontecer é o fenômeno de fluorescência, onde a matéria absorve a luz então promove a excitação desse material e ao retornar desse estado excitado, o material emite a luz na forma de luminescência. Mas o que é o fenômeno da luminescência? Se nós aquecermos um material, como aqui nós temos, por um exemplo, uma barra de ferro aquecida, nós vamos ver esse material passar a emitir uma luz. Então, dependendo da temperatura, esse material vai emitir uma luz característica àquela temperatura. No fenômeno da luminescência, é a capacidade de um material emitir a mesma luz, porém a temperaturas muito menores. Aqui, nesse caso, nós temos materiais emitindo luz à temperatura ambiente, enquanto aqui nós temos uma barra de ferro aquecida que também está emitindo luz. A emissão de luz por essa barra de ferro é conhecida como emissão de corpo negro, que é onde vocês podem ver essa curva, ela é correspondente à radiação de corpo negro. Então, são as radiações, as cores que serão emitidas pelo material ao ser aquecido àquela determinada temperatura mostrada aqui na curva. Porém, utilizando o fenômeno da luminescência, nós conseguimos obter essas mesmas cores a temperaturas menores. Um exemplo que você pode ver no dia a dia é quando você vai ao supermercado comprar uma lâmpada. Lá na caixa da lâmpada está marcado, na maioria das vezes, que essa lâmpada ela é de 4.000 Kelvin ou de 6.000 Kelvin. O que isso quer dizer? Essa temperatura indicada na caixa dessa lâmpada está dizendo para você que essa lâmpada vai emitir uma cor próxima a um corpo aquecido a 4.000 Kelvin. Então, é uma luz levemente amarelada. Já um corpo aquecido a 6.000 Kelvin já estará mais próximo do branco. Então, eu tenho uma luz mais branca. E quanto maior a temperatura de cor, mais azulada ela vai ficando. Então, a luminescência é a característica de um material emitir essa mesma cor sem precisar estar aquecido naquela temperatura. A luminescência, ela se divide em diversos tipos. Dependendo da forma que esse material é excitado, é levado do estado fundamental para o estado excitado, nós temos, então, os tipos de luminescência que podem ocorrer. Se o material for excitado com luz, então nós temos a fotoluminescência. Aqui nessa foto você pode ver
diversos frascos, eles estão sendo iluminados com uma radiação ultravioleta. Eles, então, estão absorvendo essa radiação no ultravioleta e devolvendo a radiação na forma de luz visível para a gente. Um outro exemplo é a quimioluminescência. A quimioluminescência é quando uma reação química vai resultar na emissão de luz. Um exemplo muito comum disso são aqueles bastões de luz que são utilizados em acampamento ou até mesmo em festas, onde você tem duas substâncias que, ao entrar em contato uma com a outra, elas passam então a emitir luz. Então, nesses bastões, geralmente você precisa dobrar ele para quebrar um material de vidro que está lá dentro, para liberar as substâncias para que elas possam entrar em reação. Então, ao quebrar, você libera a substância que está dentro do material de vidro e, ao entrar em contato com a substância que está do lado de fora, então resulta na emissão de luz. Um terceiro modo de luminescência que pode acontecer é a eletroluminescência. A eletroluminescência, ela acontece quando é aplicada uma diferença de potencial no material, então esse material responde na forma de emissão de luz. Por exemplo, um LED. Na tela que você está utilizando agora para assistir essa palestra, muito provavelmente ela é equipada com LED. Então, você está acompanhando o fenômeno da eletroluminescência nesse exato momento, através da sua tela onde você está assistindo a essa palestra. E um quarto fenômeno que aqui eu destaco é a bioluminescência, quando a emissão de luz ela acontece por meio biológico. Então, nós temos aqui um vagalume, mas nós temos também aqueles peixes que vivem em grandes profundezas, que eles são conhecidos como peixe-lanterna, e eles também emitem luz. Então, no corpo desses animais, existem substâncias que, ao entrar em contato uma com a outra, resultam na emissão de luz. E como acontece esse fenômeno de emissão de luz? Então, nós temos lá um material, quando o material está em seu estado fundamental, todos os elétrons estão no seu nível de energia mais baixo. Se nós fornecemos uma energia para esse material, os elétrons que estão lá no estado fundamental passam, então, para um estado de maior energia. Esse estado pode ser o primeiro, o segundo nível de energia. Aqui, no exemplo, ele foi excitado ao segundo nível de energia. Ele perde, então, um pouco dessa energia por vibração e calor, retornando ao seu estado excitado de menor energia. E, ao retornar para o estado fundamental, ele devolve essa energia absorvida na forma de fluorescência. Aqui, nesse caso, o elétron ele foi para o estado excitado e retornou para o estado fundamental sem sofrer nenhuma alteração de spin. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de fenômeno de fluorescência. Já o segundo fenômeno que pode acontecer é esses elétrons, esse material está no estado fundamental, os elétrons estão todos lá no estado fundamental, é fornecida uma energia para esse material. O elétron, então, novamente absorve, passando para um estado de maior energia, decai para um estado excitado de menor energia por perdas de vibração e calor. Porém, nesse estado excitado de menor energia, ele sofre uma alteração de spin, passando, então, de um estado aqui chamado de estado singleto para um estado tripleto, e ao retornar ao estado fundamental, ocorre uma nova inversão do spin do elétron, e a emissão da luz. Note que, nesse caso, houve duas inversões de spin, então esse processo é mais lento. O processo de fosforescência, ele demora mais tempo para ocorrer. Comparando os dois, aqui nós temos, então, uma comparação entre os dois processos, de fluorescência e fosforescência. A fluorescência, ela é um fenômeno rápido. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos lâmpadas fluorescentes. Então, assim que nós ligássemos o interruptor, a lâmpada já passava a emitir luz e, ao desligar, a lâmpada parava a emissão da luz. Já no fenômeno de fosforescência, a emissão persiste por algum tempo. Você pode ver esse fenômeno da fosforescência acontecer nas placas que tem nas rodovias. Então, ao ser iluminada pelo farol, essas placas, a tinta que está lá nessas placas, elas absorvem a energia da luz que está incidindo nela
e elas continuam emitindo depois por algum tempo. Um outro exemplo são aqueles interruptores. Hoje em dia já não existem mais, mas há pouco tempo atrás, os interruptores, eles brilhavam no escuro. Então, ao cessar a incidência de radiação nesses interruptores, eles permaneciam emitindo luz ali por um tempo, facilitando a identificação de onde encontrava-se o interruptor do quarto, da sala que você estivesse. Então, aqui, nesse slide, nós temos um resumo de todos os fenômenos que podem acontecer em uma molécula. Então, ao incidir radiação em uma molécula, nós podemos ter uma absorção de energia. Então, a molécula pode simplesmente absorver energia. E aí, nesse caso, nós podemos ver a cor do material. Ao absorver essa energia, ela também pode emitir de volta na forma de fluorescência, ou se for um material fosforescente, ele vai devolver essa energia na forma de fosforescência. E como nós fazemos para medir esses fenômenos? Aqui nós temos um exemplo genérico de um instrumento. Então, primeiro, nós precisamos de uma fonte de luz. Em nossos equipamentos, a maioria das fontes de luz são lâmpadas de xenônio. Então, nós temos uma fonte de luz branca. Essa fonte de luz, então, ela é passada através de um monocromador. Nesse monocromador, ele é equipado com uma grade de difração. Então, a luz branca incide nessa grade de difração, alterando, então, o ângulo dessa grade de difração e a fenda intermediária, ou a fenda, se for um monocromador simples. Aqui nós temos um exemplo de um monocromador duplo, onde ele é equipado com 2 grades de difração. Se for um monocromador simples, nós teríamos apenas uma grade de difração, alterando então o ângulo entre a grade e a fenda, nós conseguimos selecionar o comprimento de onda que incidirá na amostra. Aqui nesse caso do monocromador duplo, nós temos a primeira difração, passa através de uma fenda, a segunda difração, que acontece então a seleção do comprimento de onda que incidirá na amostra. Então, essa radiação agora, ela passa para a câmara de amostra, onde lá nós temos uma cubeta ou um suporte de sólido contendo a amostra. Então, essa radiação agora incide na amostra e a amostra vai emitir a sua luminescência. Lembrando que os nossos equipamentos, eles são todos baseados em espelhos. Então, nós não temos lentes nos nossos equipamentos. Porque a radiação, ao passar pela lente, cada comprimento de onda vai interagir com o material da lente de uma forma. Então, ele vai refratar de formas diferentes, provocando o fenômeno conhecido como aberração cromática. Em um equipamento totalmente baseado em espelhos, esse fenômeno não acontece. Voltando então ao nosso equipamento, a amostra que está sendo analisada absorveu a radiação, emitiu a sua luminescência. Essa luminescência emitida pela amostra é então direcionada a um segundo monocromador. Aqui, nesse exemplo, nós temos um monocromador simples. Ele também é equipado com uma grade de difração. Alterando, então, o ângulo entre essa grade de difração e o detector, nós conseguimos selecionar todos os comprimentos de onda, decompor todos os comprimentos de onda que essa amostra emitiu e fazer a análise do espectro de emissão dessa amostra. Aqui nós temos o exemplo de um monocromador simples, um monocromador duplo, onde nós conseguimos selecionar ainda mais o comprimento de onda que essa amostra emitiu, garantindo uma maior resolução para o espectro. Nós podemos também equipar esse nosso equipamento com um monocromador do tipo IHR. Esses monocromadores do tipo IHR, eles podem ser equipados com detectores do tipo CCD. Então, um detector do tipo CCD, ele pode coletar o espectro inteiro de uma única vez. Então, aqui, a luz emitida pela amostra, ela difrata na grade de difração e é incidida no detector, coletando o sinal todo de uma única vez, sem precisar fazer varredura nanômetro a nanômetro. Nós conseguimos analisar o espectro muito mais rápido. Em alguns equipamentos, nós podemos ter a modularidade desse equipamento, podendo utilizar, então, os dois lados
da câmara de amostra. Então, podemos adicionar um segundo monocromador, ampliando ainda mais a faixa de detecção. Então, esse segundo monocromador pode ser um segundo IHR, um monocromador duplo ou um monocromador simples. Então, baseando nessa construção do equipamento e nos detectores utilizados, nós podemos cobrir uma grande região do espectro, desde o ultravioleta até o infravermelho, apenas variando o detector e o monocromador que está acoplado à câmara de amostra. Mas qual é a diferença entre o espectro de excitação e o espectro de absorção? Como eu falei lá atrás, a absorção ela não necessariamente resulta em uma emissão. Eu posso ter uma absorção do material sem resultar numa emissão. Voltando ao exemplo da caneta azul. Eu tenho uma caneta aqui na minha frente. Eu estou enxergando essa caneta azul. Ela não está emitindo luz, ela está absorvendo a luz que incide nela e espalhando apenas a luz azul. Então, a luz que ela não absorve é a luz que eu estou enxergando. Já no espectro de excitação, são, então, absorções que resultam em uma emissão. Então, olhando para esse espectro aqui, se eu fornecer para essa amostra um comprimento de onda ao redor de 270 nanômetros, 280 nanômetros, nós teremos a emissão característica dessa amostra. Aqui, nesse exemplo, é uma amostra de térbio. Porém, se nós olharmos aqui, ainda há sobreposição, mas em alguns exemplos acontece de não haver sobreposição entre o espectro de absorção e o espectro de excitação. Então, nós poderíamos, por exemplo, ter absorções em 300 nanômetros que não resultariam em uma emissão. Então, essa é a diferença básica entre o espectro de absorção e o espectro de emissão. Nós também podemos fazer medidas de tempo de vida. O tempo de vida da amostra, ele vai dizer para nós quanto tempo a amostra permanece no estado excitado, trazendo informações sobre a população dessa amostra. Então, aqui nós temos uma fonte de luz pulsada. Essa fonte de luz vai excitar a amostra. Essa amostra, então, absorve e emite luz ao longo do tempo. Existe um pequeno intervalo de tempo entre a excitação da amostra e a detecção. Então, nós vemos uma curva chamada de curva de decaimento de emissão. Analisando, então, essa curva, nós conseguimos estimar o tempo de vida da amostra, analisando, então, a população. Aqui nós temos um exemplo do equipamento funcionando. Então, nós temos uma fonte de luz pulsada e a cada pulso de luz nós vamos coletando o sinal em cada intervalo de tempo. Então, aqui nós temos diferentes tempos e o decaimento da população ao longo desse tempo de análise. A população de um estado excitado, então, a população de um estado excitado vai decair ao longo do tempo. Então, aqui nós temos a população total e, após o pulso, essa população começa a decair. Quando essa população atinge o valor correspondente a 1 sobre E, ou aproximadamente 37% da população inicial, nós temos o que nós chamamos de tempo de vida. Aqui nesse exemplo, o tempo de vida dessa amostra é, então, de aproximadamente 500 picosegundos. Uma outra medida que nós podemos realizar nessas substâncias é o rendimento quântico. Lembra lá do exemplo da TV que eu dei? Quanto maior for o rendimento quântico da amostra, da substância que está sendo utilizada para fabricar aquele LED, menos energia eu vou gastar. Então, a ideia aqui da medida de rendimento quântico é saber qual que é a eficiência do material que eu estou trabalhando. Então, a medida de rendimento quântico ela é realizada utilizando uma esfera de integração. Então, nós lemos os espectros na região de excitação e os espectros na região de emissão. O rendimento quântico de uma amostra ele é definido como a razão entre o número de fótons emitido
e o número de fótons absorvidos. Para que eu consiga calcular esse número de fótons, eu faço a integração da área do espectro de emissão. Então, eu tenho o número de fótons emitidos e a diferença entre as áreas do espectro de excitação com a esfera vazia, onde eu tenho um número de fótons, e a esfera com a amostra, onde eu tenho um número de fótons menor, pois houve absorção da amostra. Então, essa área aqui, ela é correspondente ao número de fótons absorvidos. Fazendo essa razão entre essas duas áreas, nós temos, então, o que nós chamamos de rendimento quântico da amostra. Voltando, então, agora para os espectros, um espectro de fluorescência, por si só, ele vai nos trazer informação apenas daquele ponto. Então, se eu tenho uma excitação fixa, eu varro todos os comprimentos de onda, faço uma varredura de todos os comprimentos de onda onde aquela amostra está emitindo, e eu tenho, então, um espectro daquele ponto único. Para que nós tenhamos informações a respeito de todas as propriedades fluorescentes ou propriedades luminescentes da amostra, nós podemos realizar um experimento chamado de matriz de excitação e emissão, onde então é feita a varredura dos comprimentos de onda de emissão e dos comprimentos de onda de emissão ao mesmo tempo, revelando assim então toda a característica fluorescente da amostra. Então nós temos a amostra caracterizada completamente pela espectroscopia de fluorescência, fazendo a matriz de excitação e emissão. Nesse caso, nós chamamos, então, que essa mancha característica é chamada de impressão digital da amostra. Porém, se nós temos uma amostra onde a concentração é muito alta, pode ocorrer um efeito que é chamado de efeito de reabsorção. Nesse caso, nós temos, então, a radiação incidindo na amostra, ela absorve, emite, e ao emitir radiação, a radiação emitida pela primeira molécula foi absorvida por uma segunda molécula e só então a radiação chegou ao detector. Então, esse é um efeito conhecido como efeito de reabsorção. Aqui, nesse caso, se a molécula que teve a radiação reabsorvida está na primeira metade da cubeta, nós chamamos de efeito primário. Se a reabsorção acontece na segunda metade da cubeta, nós temos, então, um efeito secundário. E o que nós desejamos é que a molécula seja excitada, então ela emita a fluorescência, e essa fluorescência emitida pela molécula chegue ao detector sem sofrer nenhuma interferência. Para que nós possamos corrigir essa interferência, nós temos, então, que aplicar a correção do efeito do filtro interno. O que é o filtro interno? O filtro interno é essa reabsorção que acontece na molécula. Porém, em uma solução concentrada, nós temos o desvio da linearidade da lei de Lambert-Beer. Em soluções diluídas, nós podemos observar aqui no gráfico que temos a linearidade até aproximadamente 0,1 mol por litro. Porém, aumentando a concentração, ocorre um desvio da linearidade. Aplicando, então, os fatores de correção, nós conseguimos trazer de volta a linearidade a essa curva de absorção. Aqui nós temos um exemplo de espectros sem correção e de espectros corrigidos, mostrando que onde a concentração é mais alta, a comprimentos de onda mais baixo, nós estávamos perdendo muitas informações, mostrando então a importância de nós fazermos essa correção do efeito do filtro interno para realizar medidas das nossas amostras. Aqui tem um exemplo prático, então, de como o efeito do filtro interno ou o efeito de reabsorção pode atrapalhar nossas análises. Nós temos, então, aqui duas cubetas com ácido gálico, uma delas a 8 ppm e a outra a 33. A 8 ppm é uma cubeta extremamente diluída e a 33 já podemos considerar uma solução concentrada. Apenas olhando para essas duas cubetas, nós não diríamos
que efeitos óticos estão acontecendo ali, pois nós conseguimos enxergar os lápis que estão lá atrás nos dois casos, sem nenhuma interferência. Analisando, então, essas duas cubetas pela matriz, utilizando a técnica da matriz de excitação e emissão, nós identificamos manchas diferentes. Então, nós temos padrões diferentes para as duas cubetas. Para quem não sabe, quem não sabe o que está sendo analisado, poderia dizer que trata-se de substâncias diferentes, pois as manchas são diferentes, as marcas na matriz de excitação e emissão são diferentes. Mas, aplicando, então, o efeito de correção do filtro interno, ou corrigindo os efeitos de reabsorção, nós agora temos manchas idênticas, mostrando, então, tratar-se do mesmo material. Então, aqui nós podemos ver o quão importante é aplicar essa correção do efeito do filtro interno ou dos efeitos de reabsorção durante as análises da amostra. Porém, como nós podemos corrigir esse efeito de reabsorção? Felipe, deixa eu só fazer um comentário rapidinho, tá bom? Claro. Só para contribuir para o pessoal aí, que a Oriba, pessoal, é a única empresa, a única companhia que tem a solução tecnológica do mundo que é capaz de fornecer a assinatura. O que vocês estão vendo aí, o que o Felipe está passando para vocês, é literalmente a assinatura da substância, da molécula, independente da concentração. Então, todos os outros fluorímetros, todos os outros equipamentos que medem fluorescência disponíveis de tecnologia no mundo, eles não são capazes de fazer essa medida simultânea, que é a medida de fluorescência e de absorção, que, na verdade, é a infinização do UV visível com o espectrofluorímetro. Isso é patenteado da Oriba. E nós estudamos essa tecnologia, né? É uma coisa bem simples, a gente fala, né, que as grandes ideias vêm de coisas bem simples. Poxa, a fluorescência é muito conhecida. O UV visível também é muito conhecido, mas por que não juntarmos os dois? Foi o que a Oriba fez. E com isso nós conseguimos a assinatura, literalmente a assinatura de uma determinada substância ou de uma determinada molécula, independente da sua concentração, tá? Inclusive, nós conseguimos quantificar essas moléculas através dessa técnica que nós chamamos de correção do Inner Filter Effect, que é a técnica de ATEM, que é Absorbance, Transmittance, Excitation, Emission Matrix. Só para deixar claro aí de que tecnologia a gente está falando nesse momento, viu? Eu ia chegar nisso agora. Então, como o Igor já adiantou, como nós fazemos essa correção? O Igor já adiantou, é uma patente da Oriba, onde nós fazemos, então, a medida de absorção, transmissão e a medida da matriz de excitação e emissão ao mesmo tempo. Então, aqui, fazendo essas medidas todas simultâneas, nós então conseguimos trazer aquela curva sem correção para a linearidade. Então, nós podemos agora trabalhar com amostras a concentrações elevadas, sem perder a linearidade da curva. Essa tecnologia está disponível em um dos nossos mais novos lançamentos, que é o do ETA. Então, essa técnica ela é conhecida como ATEM, que vem de Absorbance, Transmittance, Excitation and Emission Matrix. Então, ao realizar a medida da matriz de excitação e emissão, o equipamento, ao mesmo tempo, consegue realizar a medida de absorção. Aqui nós temos, então, um layout do equipamento que consegue realizar esse tipo de medida. Então, nós temos nesse equipamento uma fonte de excitação. Então, voltando lá do começo, a fonte de excitação, ela vai excitar a amostra, essa amostra vai absorver essa radiação que está sendo incidida. Absorvendo essa radiação, ela pode emitir, então será medido ao mesmo tempo a emissão dessa amostra e também a luz que foi absorvida. Então, fazendo todas essas medidas ao mesmo tempo, nós então conseguimos aplicar o efeito da correção do filtro interno, revelando
a assinatura daquele material, caracterizando aquele material de forma inequívoca, sem causar problemas na identificação daquele material devido à concentração, como eu mostrei no exemplo do ácido gálico, onde analisando a cubeta por si só, nós diríamos tratar-se de materiais diferentes. Porém, aplicando todas as correções promovidas pela tecnologia 18, nós então conseguimos dizer que aquelas duas cubetas, mesmo em concentrações diferentes, são a mesma espécie química, devido à sua assinatura, sua impressão digital que foi identificada ali pelo nosso equipamento, pela nossa análise. Partindo então agora para as aplicações, Igor, você tem algum comentário a adicionar? Então, onde pode ser aplicado a espectroscopia de fluorescência? A espectroscopia de fluorescência, ela pode ser aplicada nos mais diversas áreas do conhecimento, como em ciência dos materiais, para quem trabalha com vidro, nanotecnologia, células voltaicas. Eu vim das terras raras, então eu usei bastante a espectroscopia de fluorescência, trabalhando com terras raras, Europa, e Tébio principalmente. A espectroscopia de fluorescência ela pode ser utilizada em ciências da vida, em ciências da terra e diversas outras, como, por exemplo, em ciências forenses, em alimentos. Então, aqui eu vou passar por alguns exemplos, não vou cobrir todas as áreas, mas vou tentar fazer um apanhado geral de exemplos aqui, começando nas ciências da vida. O primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é a caracterização da insulina. Então, nós temos aqui a insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e algumas pessoas apresentam deficiência na produção desse hormônio, gerando doença conhecida como diabetes. Então, aqui nós fizemos a análise de 3 insulinas, a insulina humana, a insulina de longa ação, que é aquela insulina que a pessoa precisa, que tem o problema de diabetes, precisa tomar todos os dias. Então, é uma insulina que ela persiste no corpo durante bastante tempo, então ela é metabolizada ao longo de todo o dia, por exemplo, ao longo de várias horas, e a insulina de rápida ação, que é quando a pessoa está tendo uma crise e ela chega no hospital, ela precisa tomar insulina para que o açúcar no sangue baixe rapidamente. Então, essa é a diferença entre a insulina de longa e a insulina de rápida ação. E essas insulinas comerciais, elas vêm em altas concentrações, ao redor de 4 miligramas por ml. Fazendo, então, a análise dessas insulinas, sem a correção do efeito do filtro interno que eu acabei de apresentar, nós não conseguiríamos caracterizar essa insulina devido à sua alta concentração. Porém, fazendo a correção do filtro interno, nós agora temos a assinatura da insulina. E a diferença entre a insulina humana e as insulinas comerciais são apenas alguns resíduos de aminoácido. Então, para a insulina de longa ação, nós temos a diferença de 3 resíduos de aminoácidos e para a insulina de curta ação, apenas 1 resíduo de aminoácido. Fazendo, então, a análise utilizando a técnica 18, nós conseguimos, então, caracterizar e diferenciar a insulina humana da insulina de longa ação da insulina de curta ação, mostrando, então, o poder da técnica de fluorescência em caracterizar substâncias que aparentemente têm, estruturalmente apresentam pequenas diferenças. Aqui, no caso da insulina, apenas alguns resíduos de aminoácidos. Mas, como cada uma tem a sua assinatura fluorescente, nós conseguimos caracterizar essas três insulinas, utilizando, então, a técnica de fluorescência. Um outro estudo é a cinética de fluorescência da vitamina B1. A vitamina B1 ela é uma vitamina muito importante para o nosso organismo. Se houver deficiência da tiamina, que é a vitamina B1,
podem resultar em doenças degenerativas, como edema, atrofia muscular e uma outra doença conhecida como beriberi. A análise da tiamina por espectroscopia de fluorescência não é possível diretamente, pois a molécula de tiamina ela não apresenta fluorescência, mas ao reagir com mercúrio, essa molécula então transforma-se, é oxidada a tiocromo, e nós temos então agora uma molécula que é fluorescente. Fazendo então a análise, nesse estudo foram analisados 4 comprimidos em diferentes concentrações, começando da mais alta concentração até a mais baixa de 0,3 ppm. Foi então analisado a cinética de oxidação da tiamina a tiocromo. Então, fazendo uso da espectroscopia de fluorescência para estudar a oxidação da tiamina a tiocromo, foi possível então calcular a velocidade dessas reações de oxidação, e a partir das velocidades de oxidação calculada, nós pudemos construir uma curva de calibração. Então, para quantificar uma amostra desconhecida, nós medíamos então a velocidade de reação, utilizando a técnica de fluorescência, combinada com a redução da tiamina a tiocromo. O resultado, então, da velocidade de reação obtida era traçado na curva, obtendo então a concentração da tiamina naquele comprimido desconhecido. Um outro estudo mostrando agora o poder da técnica de espectroscopia de fluorescência. Nós temos então aqui a comparação da quantificação de proteína a baixa concentração, utilizando então a técnica de fluorescência e contra um espectrômetro de absorção no VVIS comum. Olhando aqui, então, os dados obtidos, nós temos lá que o espectrômetro de absorção de ultravioleta visível padrão, comum, ele começa a identificar essa proteína analisada a partir de concentrações que se iniciam em 25 microgramas por ml. Já utilizando a técnica de fluorescência, nós conseguimos detectar a proteína a concentrações muito mais baixas. A partir de 0,75 microgramas por ml, nós já temos um sinal de fluorescência, que é o dobro do ruído do branco. Então, nós podemos confiar já nesse resultado. Então, mostrando o poder da técnica de fluorescência. Nós podemos, então, utilizando a técnica de fluorescência, ir a concentrações muito mais baixas do que com um espectrômetro de UV-Vis padrão. Continuando a pequenos volumes ou a baixas concentrações, nós que trabalhamos com síntese, ou para quem trabalha com material biológico, sabe o quão difícil é obter um volume grande de material a ser analisado, principalmente para quem trabalha com purificação de DNA e RNA e proteínas, sabe o quão difícil é conseguir um grande volume de material. A cubeta padrão de análise, ela precisa de 4 ml para ser totalmente preenchida. Então, aqui nós temos a comparação entre uma cubeta de 4 ml e uma cubeta de apenas 20 microlitros, mostrando que a técnica de fluorescência ela é sensível o suficiente para conseguir, mesmo com volumes baixos, caracterizar o material. E a Auriba ela tem uma solução para volumes ainda menores. A MicroSense é uma cubeta onde você consegue medir a fluorescência do material utilizando apenas 5 microlitros de material. Então, se você tem bem pouco material mesmo, você ainda assim vai conseguir medir a fluorescência do seu material utilizando essa cubeta aqui chamada de MicroSense. Ainda no campo das proteínas, quando você quer determinar a concentração de uma proteína, a Auriba, então, desenvolveu um software que vai te auxiliar nessa determinação de concentração de proteínas, que é chamado de proteína A280. Então, esse software, como que ele trabalha? Ele trabalha baseado na absorção em 280 nanômetros de 3 resíduos de aminoácidos, o triptofano, a tirosina e a cisteína. Primeiro,
passo que você vai fazer ao utilizar esse software é dizer para ele quantos resíduos daquele aminoácido, do triptofano, da tirosina e da cisteína estão presentes na proteína que você está analisando. Aqui nesse exemplo está sendo analisada a albumina sérica bovina, que ela apresenta 3 resíduos de triptofano, 21 de tirosina e 35 de cisteína. Então, foi indicado para o software esses valores e foi feita a leitura de diversas concentrações dessa proteína. Fazendo, então, a leitura, ao terminar a leitura das absorções, dos espectros de absorção dessas amostras, o software, então, vai exibir para você uma tabela mostrando, então, a concentração de cada uma das proteínas analisadas. No caso da albumina sérica, que é o exemplo aqui, o equipamento, que é o Dueta, que é equipado com esse software, ele tem a capacidade de detectar proteínas a partir de 10 nanomol até 20 micromol por litro. Então, essa é a faixa de concentração de proteína que nós podemos detectar utilizando o Dueta. Agora, para quem trabalha com purificação de DNA e RNA, você quer saber a pureza do material daquele DNA ou RNA que você está trabalhando, que você está purificando. Então, a Oriba também tem um outro software que ele trabalha fazendo a razão entre a absorção em 280 nanômetros e 260 nanômetros. Então, ali você vai analisar essas duas absorções e o software vai dizer para você depois a pureza daquelas amostras que foram analisadas. Ainda nas ciências da vida, aqui é um estudo sobre a fluorescência de coral. Esse estudo foi desenvolvido por um pesquisador, que ele também é mergulhador, e ele estava interessado na fluorescência dos corais. Ele gostaria de saber se havia fluorescência do coral em si, ou se toda a fluorescência que o coral apresentava era apenas da clorofila das algas que estavam ali interagindo com esse coral. Para isso, ele queria fazer todo esse estudo in situ e em vivo, sem destruir o coral. Então, ele precisava de um equipamento que fosse portável, não portátil, então ele poderia levar esse equipamento no barco sem muitos problemas e que o equipamento fosse robusto o suficiente. Então, a escolha dele foi o equipamento Fluoromax da Oriba. Então, para fazer esse estudo, ele ia até a Baía de Corais, coletava uma amostra de coral, transportava essa amostra para o barco, mantendo sempre essa amostra dentro da água, de um recipiente com água do mar, para manter o ambiente o mais próximo possível do ambiente que o coral estava. E utilizando, então, uma fibra ótica, ele fez a análise da fluorescência desses corais. E os resultados que ele obteve, ele, então, passou a criar uma biblioteca desses corais que ele analisou e também correlacionando a fluorescência desses corais à saúde deles. Então, esse foi um estudo realizado tanto in vivo quanto in situ. Então, ele conseguiu realizar o estudo no coral sem promover muitas alterações, né, no ambiente que esse coral estava vivendo, sem atrapalhar o desenvolvimento desse coral. Uma outra técnica que nós podemos utilizar junto com a técnica de espectroscopia de fluorescência é a análise de transferência de energia via FRET. Então, aqui nós temos uma molécula que ela está marcada com um marcador fluorescente. Essa molécula, então, ela vai sofrer uma reação. Então, temos um ATP reagindo com essa molécula, transformando em ADP e deixando um fosfato ali na molécula. Esse fosfato, então, reage com um anticorpo e esse anticorpo reage com o segundo anticorpo marcado.
Ao reagir com esse segundo anticorpo marcado, acontece então a transferência de energia entre os marcadores luminescentes presentes ali naquela molécula. Então eu consigo saber se aquela molécula que eu estou analisando reagiu ou não com esse fosfato aqui no início. Se acontecer a transferência de energia do marcador, do segundo marcador que estava ligado ao anticorpo para o primeiro marcador, nós sabemos que houve a interação ali, então por isso que está acontecendo a transferência de energia via ressonância. Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos então o triptofano, que ele tem absorção na região do ultravioleta e emissão na região do ultravioleta próximo ao azul. E nós temos uma segunda molécula também marcadora, que é o danzil, que essa molécula ela tem absorção próximo do azul, azul ultravioleta, e emissão na região do verde. Então, essas duas moléculas estão ligadas à mesma proteína, e ao excitar o triptofano, ele então absorve e emite, e a emissão do triptofano vai então ser absorvida pelo danzil, e nós vemos então só a emissão do danzil, mostrando então que há uma transferência de energia entre o triptofano e o danzil ali. Então, é outra forma da gente poder marcar essas proteínas. E aqui alguns exemplos de como nós podemos traçar esses estratégias para construção desses biosensores. Então, nós podemos marcar, por exemplo, um substrato, que ao reagir com o objeto de interesse, então, nós temos uma transferência de energia entre esses dois, mostrando que houve a interação ali entre o substrato e o objeto de interesse. Se acontece, por exemplo, um ligante ali interagindo com a molécula, mudando a conformação dessa molécula, dessa proteína, nós então aproximamos o aceptor do doador. O aceptor do doador, então o aceptor é quem vai receber a energia transferida e vai emitir na forma de luminescência, e o doador é quem vai receber a excitação. Então nós temos aqui o doador recebendo a excitação interna e o aceptor emitindo a luminescência. Aqui nós temos, por exemplo, nós podemos utilizar para análise do enovelamento de proteínas, onde a proteína, ao se enovelar, vai aproximar dois marcadores, que então passarão a emitir a fluorescência, mostrando o frete, ou então nós podemos analisar o contrário, uma quebra. Nós temos então aqui uma substância que ela emite luminescência, porém, ao sofrer uma quebra, já não é mais emitida luminescência. Então, essas são as diversas formas que nós podemos utilizar a técnica de fluorescência para fazer a análise de transferência de energia. Partindo agora, então, para ciência dos materiais. Nós temos aqui um exemplo de medidas de tempo de vida na ordem dos picosegundos. Então, nós temos lá um exemplo da medida de tempo de vida da eritrosina. A eritrosina, ela apresenta tempo de vida da ordem de 470 picosegundos, e para que nós consigamos medir esse tempo de vida, nós precisamos de uma fonte de luz que pulse muito rápido, que apresente um pulso de luz na mesma ordem. Então, para isso, nós temos disponíveis os delta diodes. Os delta diodes, eles são fontes de luz pulsadas, combinadas, então, ao detector dos nossos equipamentos. Nós conseguimos alcançar medidas de tempo de vida de picosegundos. E aqui nós temos um segundo exemplo de medida de tempo de vida também. Aqui é um material que ele pode, por exemplo, apresentar degradação ao ser irradiado pela luz. Então, nós temos a comparação da medida de tempo de vida realizada utilizando um pico em 10.000 contagens. Então, lembrando lá quando eu apresentei o tempo de vida, acontece o pulso de luz e registra a curva de decaimento, até aquele máximo da curva de decaimento, somando todas elas, atingir 10.000, ou então apenas realizando a medida por apenas 1 milissegundo.
nós temos, então, mostrando a sensibilidade dos nossos equipamentos, que fazendo a medida até o pico atingir 10.000 contagens, nós conseguimos calcular um tempo de vida de 388 picosegundos. Realizando a medida em apenas 1 milissegundo, nós alcançamos um tempo de vida de 385 picosegundos. Então, se você tem uma amostra que pode sofrer degradação ao ser irradiada, ainda assim você consegue medir o tempo de vida dessa amostra com uma grande precisão, mostrado aqui na diferença entre esses dois espectros, onde um foi adquirido ao longo de bastante tempo e o segundo foi adquirido em apenas 1 milissegundo, resultando no mesmo valor de tempo de vida. Então, mostrando o quão sensível é a técnica de fluorescência e de análise de tempo de vida. Para quem trabalha com síntese e quer utilizar a técnica de fluorescência para saber se o material que você está trabalhando, se o material que você sintetizou está dentro de parâmetros que você já conhece, de materiais que você já tenha sintetizado e tenha feito análise prévia. Então, aqui, a Auriba ela tem um software que pode ser utilizado nesse caso, ou até mesmo em controle de qualidade. Então, você tem lá o seu padrão, você tem um padrão pré-determinado e você vai carregar esse padrão no software e dizer para o software qual que é a tolerância que você aceita para as medidas que você vai realizar. Então, aqui nesse caso, foi dada uma tolerância de 5% de diferença entre os espectros. Então, analisando lá todas as amostras disponíveis, depois que o software finaliza a análise dessas amostras, ele vai dizer para você quais amostras estão correspondentes ao padrão que você pré-determinou e quais amostras não correspondem ao padrão que você determinou. Então, aqui nesse exemplo, a amostra 3 e a amostra 6 não estão naquele padrão pré-determinado. Então, se era uma síntese ou se era uma fração de cromatografia que você está analisando, você sabe quais são as frações ou as sínteses que você deve aproveitar, quais são as sínteses que estão dentro dos parâmetros que você pré-determinou. Um outro ponto importante é quando você tem diversas soluções e você quer saber a concentração daquelas soluções, utilizando então a espectroscopia de absorção. Você pode fazer utilizando um software também desenvolvido pela Auriba, onde você anteriormente mediu padrões conhecidos, então você tem aqui diversos padrões que foram medidos anteriormente, e você carrega esses padrões no software. Esses padrões, então, serão analisados pelo software, ele vai fazer a escolha, vai te auxiliar na escolha do modelo de curva que melhor vai ajustar esses pontos, então você começa a fazer a análise das suas amostras desconhecidas. Então, você preparou uma solução e você quer saber a concentração. Se você tem essa curva de calibração, medindo a absorção daquela amostra que você acabou de preparar, o software vai dizer para você, então, onde que está cada uma daquelas concentrações. Então, ele depois, no final, ele exibe uma tabela com todas as concentrações das amostras que você analisou. Mais um exemplo em ciência dos materiais são os nanotubos de carbono. Aqui nesse estudo foi utilizado um outro equipamento da Auriba, chamado de Nanolog. O Nanolog, ele é equipado com detectores na região do infravermelho. Os nanotubos, eles são conhecidos por emitirem na região do infravermelho. Logo, a Auriba desenvolveu o Nanolog pensando no estudo de nanotubos. Então, ele é equipado com esses detectores na região do infravermelho, especificamente para fazer a análise de nanotubos de carbono. E aqui, nesse caso, os pesquisadores eles estavam analisando a agregação e a quiralidade dos nanotubos de carbono. Então, um nanotubo de carbono por si só, ele não tem emissão suficiente para ser caracterizado pela espectroscopia de fluorescência. Então, aqui eles estavam formando agregados de nanotubo de carbono e analisando através da espectroscopia de fluorescência utilizando a matriz de excitação e emissão.
e combinado o Nanolog com o software Nanosizer, que é um software que acompanha o Nanolog, especificamente para estudo de nanotubos de carbono. Esses pesquisadores, então, conseguiram determinar a quiralidade desses nanotubos de carbono e as energias envolvidas nas ligações entre esses nanotubos de carbono. Esses pesquisadores também realizaram esse estudo da agregação dos nanotubos de carbono assim que eles foram sintetizados, essa primeira imagem, e após 20 dias da síntese. Após 20 dias da síntese, as manchas elas tiveram um leve deslocamento para o vermelho, indicando que, ao decorrer do tempo, esses nanotubos estavam se agregando cada vez mais, formando agregados cada vez maiores. Então, utilizando a espectroscopia de fotoluminescência, combinada ao equipamento e aos softwares de análise, nós pudemos, então, fazer a análise extremamente detalhada do comportamento desses nanotubos de carbono. Aqui nós temos um outro exemplo de nanotubos de carbono. Esses nanotubos também foram analisados utilizando o sistema Nanolog. Aqui nós temos uma foto do sistema Nanolog, então vocês podem ver que é um sistema todo modular. E, utilizando então esse sistema, foi analisado essa outra síntese de nanotubo de carbono. Nesse caso, eles queriam determinar o diâmetro desses nanotubos e a quiralidade desses nanotubos. Então, combinando o espectro da matriz de excitação e emissão que eles emitiram, que eles obtiveram. Com as análises de simulação promovidas pelo software Nanosizer, eles então conseguiram determinar o diâmetro desses nanotubos que eles estavam trabalhando, a quiralidade, e conseguiram fazer esse gráfico de distribuição de quiralidade nanotubo, e onde aqui o diâmetro e a cor do círculo indicam a intensidade de cada um desses sinais que foram decompostos pelo software Nanosizer. Um outro estudo também que pode ser realizado utilizando a espectroscopia de fotoluminescência envolvendo células solares. Aqui nesse estudo, o grupo estava estudando células solares baseadas em perovskitas, pois nos últimos anos as perovskitas elas mostram um grande potencial de aplicação como células solares devido à sua facilidade de síntese e a grande disponibilidade de matéria-prima para que possa sintetizar essas perovskitas. Então, aqui foi utilizada a espectroscopia de fotoluminescência para analisar essas perovskitas nessas células solares e como que essas células solares se degradavam ao longo do tempo em função da exposição ao ar. Então, aqui no dia 0, nós temos o primeiro espectro de emissão dessas amostras. Já no 7º dia e no 14º dia, a banda que apresentava-se na região de 400 a 500 nanômetros, ela desaparece e aparecem novas bandas na região de aproximadamente 510, 515 nanômetros e 530 nanômetros. No estudo, eles atribuem o desaparecimento dessa banda e a formação dessas duas bandas a degradação do triodeto de chumbo aqui nessa camada, indicando que está formando o diodeto de chumbo. Então, utilizando a espectroscopia de fotoluminescência, esses pesquisadores conseguiram analisar a degradação dessa camada sem precisar desfazer a célula solar que eles tinham montado. Um outro estudo realizado nessas células solares foi o tempo de vida de estado a estado. Então, foi analisado o tempo de vida em diversos comprimentos de onda. Esses diversos comprimentos de onda foram analisados, pois a luz solar ela é composta de uma ampla faixa de comprimentos de onda. Então, a análise do tempo de vida dessas células solares vai nos dizer qual é o tempo de vida de persistência desses carregadores de carga, da recombinação
de elétron-buraco. Então, eles fizeram esse tipo de análise para poder correlacionar, então, o tempo de vida com a eficiência da célula solar. Quanto maior o tempo de vida, mais eficiente será essa célula solar. Então, aqui nós podemos ver que no tempo 7 e 14, no tempo comparando, então, os 3 intervalos de tempo, houve, então, um aumento do tempo de vida na região do ultravioleta e uma diminuição do tempo de vida na região do infravermelho. Então, mostrando qual vai ser o comportamento dessa célula solar ao longo do tempo ao ser exposta ao ar. Um outro campo que vem sendo amplamente estudado são os quantum dots. Os quantum dots são pequenas esferas metálicas, geralmente, que elas podem ter a sua emissão sintonizável. Então, alterando o tamanho da nanopartícula, nós conseguimos, então, sintonizar o band gap dessas nanopartículas. Quanto menor a nanopartícula, maior será o band gap entre a banda de valência e a banda de condução. Então, quanto maior esse band gap, maior vai ser a energia da radiação emitida. Então, quanto menor a partícula, mais deslocada para o azul essa partícula será. Então, esses quantum dots, hoje em dia, eles podem ser utilizados para imageamento em vivo, em telas emissoras de luz. Então, hoje em dia, nós já ouvir falar de TV de quantum dots ou as quantum TVs. Então, quando você ouvir falar que uma TV é uma TV quantum, pode saber que, saiba que lá estão envolvidos quantum dots. São quem está emitindo a luz para a tela daquela TV são os quantum dots. Então, aqui nós temos uma análise de quantum dots. Eles foram analisados por espectroscopia de absorção e espectroscopia de emissão. Então, esses quantum dots sintetizados, eles têm uma emissão centrada em torno de 650 nanômetros. Eles foram analisados também pela matriz de excitação e emissão, mostrando que eles têm uma ampla região de excitação, porém uma emissão centrada em torno de 650 nanômetros, mostrando então a homogeneidade desses quantum dots sintetizados. Aqui é um segundo estudo, utilizando agora quantum dots também, porém em concentrações mais elevadas. Então nós temos concentrações de quantum dots muito elevadas. Então foram preparadas 3 concentrações de quantum dots diferentes, e essas soluções foram então analisadas por espectroscopia de absorção. Fazendo a análise dessas soluções de quantum dots, utilizando espectroscopia de absorção, se nós não aplicarmos a correção do efeito do filtro interno, os efeitos de reabsorção que acontecem em soluções concentradas, nós veríamos um deslocamento no máximo de emissão dessas bandas e uma alteração no perfil de emissão dessas bandas. Aplicando, então, a correção do efeito do filtro interno, todas, então, apresentam agora o mesmo perfil e corrigindo o máximo de emissão, corrigindo os efeitos do efeito do filtro interno, nós, então, temos que todas as concentrações estão no mesmo máximo de emissão. Então, aqui mostrando para nós a importância de aplicar o efeito de correção em nossas análises. O quanto nós podemos errar em uma análise se nós não aplicarmos as correções desse efeito. Partindo agora para mais uma classe de... mais alguns estudos. Esses estudos aqui apresentados, eles foram realizados por mim durante o meu mestrado e doutorado. Então, esse primeiro, nós queríamos sintetizar um complexo bimetálico de európio e irídio. A nossa ideia aqui era sintetizar esse complexo para que o complexo de irídio fosse um centro absorvedor de energia e
essa energia absorvida, então, pelo complexo de irídio fosse transferida para o európio, aumentando, assim, a emissão do európio. Então, a nossa ideia aqui era que aumentar o rendimento quântico desses complexos, fazendo essa ligação entre os dois metais e provar e mostrar que ocorria a transferência de energia entre eles. Então, aqui estão mostrados os 3 espectros. O espectro vermelho é o espectro do complexo de irídio, o complexo de irídio puro. O espectro preto é o complexo de európio, com o ligante que faria a ponte entre ele e o complexo de irídio. E a curva azul é o espectro de emissão do complexo bimetálico formado entre o complexo de irídio e o complexo de európio, com a ponte ácida fazendo a ligação entre esses dois complexos. Ao realizar a medida do espectro azul, nós vimos um pequeno salto na região correspondente à emissão do európio. Porém, isso ainda não mostrava para a gente que o európio estava ali ligado ou que não fosse apenas uma contaminação do complexo de európio ali no meio do complexo de irídio. Para mostrar que a ligação entre os dois complexos tinha sido acontecido de forma efetiva, nós então realizamos as medidas utilizando a luminescência com atraso temporal. Então aqui nós fomos realizando as medidas com diversos atrasos, mostrando então que acontecia a transferência de energia entre o centro absorvedor de irídio e o complexo de európio, pois ao aumentar o tempo entre o pulso e a detecção do espectro, a banda correspondente ao espectro de irídio foi diminuindo, restando apenas então a emissão característica do európio. Esse segundo estudo também foi realizado por mim, esse durante o meu doutorado. A nossa ideia era sintetizar uma sonda luminescente para óxido nítrico. Então, aqui a ideia era que, na ausência de óxido nítrico, o complexo não apresentasse nenhuma ou quase nenhuma luminescência, e ao reagir com óxido nítrico, aqui na presença de um gerador de óxido nítrico, ele então aumentava a sua luminescência. Então, foi sintetizado esse complexo. No tempo antes de reagir com o gerador de óxido nítrico, o complexo ele apresentava pouca ou nenhuma fluorescência, e então, ao reagir com óxido nítrico, fechava um anel de 5 membros aqui nessa porção diamina da molécula, promovendo então uma transferência de energia entre a parte orgânica e o európio central, resultando assim num aumento da luminescência desse complexo. Durante a realização dessas medidas, nós observamos que esse complexo, com a diamina, sem reagir com o óxido nítrico, ele se degradava ao ser irradiado. Então, nós fizemos a análise da fotodegradação desse complexo ao longo do tempo. Então, esse complexo de európio ele foi irradiado em 335 nanômetros ao longo de 6 horas. Então, pode-se observar que esse complexo apresentava uma intensidade de luminescência e ao redor de 4 horas, mais ou menos, a intensidade da luminescência desse complexo caía a 60% da intensidade original, mostrando, então, que estava ocorrendo uma fotodegradação desse complexo. Já esse complexo irradiado na presença do gerador de óxido nítrico, o contrário acontecia. Então, o complexo ele apresentava uma baixa fluorescência no início do experimento e, ao longo do experimento, ao ser irradiado, o gerador de óxido nítrico se decompunha, liberando óxido nítrico no meio, que reagia com o complexo e aumentava, assim, a sua luminescência, a sua intensidade de luminescência. Então, aqui nesse estudo, nós pudemos, além de mostrar a reação do óxido nítrico com o complexo, mostrar que podemos supor que a reação
desse complexo com óxido nítrico também garante uma certa estabilidade ao complexo, pois a curva aqui acaba se aproximando de uma reta, mostrando a estabilidade de emissão desse complexo. Um último estudo realizado por mim durante o doutorado foi a termometria. Então, nós tínhamos um complexo e nós medimos o tempo de vida desse complexo, variando a temperatura em intervalos conhecidos. Então, nós começamos lá em 80 Kelvin, temperatura de nitrogênio líquido, até temperatura ambiente, e fomos analisando o comportamento do tempo de vida desse complexo na faixa de temperatura analisada. Então, como era de se esperar, com o aumento da temperatura, há uma diminuição do tempo de vida. Isso é devido ao aumento das vibrações moleculares. Então, o aumento dessas vibrações moleculares vai desativar o estado excitado, resultando assim, então, em um menor tempo de vida. E para esse complexo, a faixa ideal de temperatura seria de temperatura na temperatura ambiente, pois é onde é notada a maior variação do tempo de vida em função da alteração de temperatura. Aqui nós temos, então, a curva de sensibilidade desse complexo em função da temperatura. Então, na faixa de temperatura ambiente, nós temos um aumento da sensibilidade desse complexo frente à temperatura muito grande. Então, mostrando o potencial de aplicação desse complexo para temperaturas nessa faixa. Um outro campo de pesquisa também bastante estudado hoje em dia é o up conversion. O up conversion é quando um material ele apresenta fluorescência em comprimentos de onda menor que o comprimento de onda de excitação. Então, o material ele é excitado lá no infravermelho e ele emite na região do visível. Aqui nós temos um exemplo de um complexo de hérbio, está sendo excitado com um laser em 980 nanômetros, lá na região do infravermelho, e emitindo na região do visível. Esses materiais eles são bastante usados em bioimagem, em lasers de estado sólido. Eles podem ser utilizados também em amplificadores óticos, por exemplo, uma fibra ótica, a perda de sinal. Então, eles podem ser utilizados para amplificar esse sinal em uma fibra ótica. Aqui nós temos, então, um exemplo de um material de up conversion. Então, nós temos a excitação lá desse material com o laser N980 e a emissão desse mesmo material na região do visível. Esse aqui é um material de hérbio e, utilizando esse mesmo laser, foi utilizado para estado estacionário, nós podemos fazer esse laser pulsar e determinar, então, o tempo de vida de estado a estado desse material de up conversion. Aqui nós temos mais um exemplo de up conversion, onde foi analisado, então, a composição desse material, a dopagem desse material. Então, nós temos lá o primeiro exemplo, o material com hérbio. O segundo exemplo, esse material contendo hérbio foi dopado com itérbio e titânio. E o terceiro foi dopado com itérbio, titânio e tungstênio. Estudando a alteração da dopagem, foi possível observar que ao adicionar os demais materiais, então houve uma diminuição da região do vermelho e um aumento na região do verde na emissão desses materiais. Também foi analisado o tempo de vida desses materiais, mostrando que a dopagem aumentou o tempo de vida de estado a estado. Então, mostrando como a técnica de fluorescência pode ajudar na identificação do seu material. Aqui nós temos um outro exemplo, uma nanopartícula suspensa em hexano, também excitada com o laser de 980, onde nós podemos analisar a emissão dessa partícula na região do verde. E se nós aumentarmos a sensibilidade do detector, aumentando então a abertura da fenda que vai para o detector, nós conseguimos observar até emissões lá na região do azul, mostrando que esse material
está convertendo energia de forma ascendente até para maiores energias. E também, para esse material, foi medido o tempo de vida utilizando o laser pulsado, fazendo então a deconvolução da primeira parte da curva. Nós podemos ver a população do estado excitado e depois aqui o tempo de despopulação. Então nós temos na primeira parte da curva os elétrons populando o estado emissor e na segunda parte a despopulação desse estado emissor. Aqui é um exemplo de medidas de rendimento quântico dessas mesmas partículas que estavam sendo analisadas. No rendimento quântico de up conversion, o máximo que pode ser atingido é 50%, já que no up conversion, 2 fótons são absorvidos e apenas um é emitido. Lembrando lá da fórmula do rendimento quântico, é a razão entre o número de fótons emitidos pelo número de fótons absorvidos. Então, um material que consiga converter todos os fótons absorvidos em fótons emitidos, no up conversion ele vai ter no máximo 50% de rendimento quântico. Então, aqui foi analisado o rendimento quântico dessas nanopartículas de fluoreto de ítrio dopado com hébrio e térbio a diferentes potências de laser. Então, foi analisado o quanto a potência do laser influencia no rendimento quântico. Como eu falei, o rendimento quântico de materiais de up conversion é baixo. Aqui não foi diferente, o rendimento foi extremamente baixo. Porém, mesmo para rendimentos quânticos extremamente baixos, a sensibilidade da técnica é tanta que nós conseguimos diferenciar entre esses 3 rendimentos quânticos, baseado então na potência do laser que estava sendo incidida ali no material. Partindo para um outro tópico, que são os vidros dopados. Aqui nós temos, então, um vidro dopado com hébrio, onde ele foi analisado na região, utilizando agora uma fonte de excitação de xenônio. Uma lâmpada de xenônio foi utilizada para obter o espectro de excitação do hébrio e detectores na região do infravermelho. Então, nós podemos cobrir uma ampla faixa do espectro, como eu já falei anteriormente. Então, aqui é para demonstrar a grande faixa que nós podemos cobrir, fazendo, então, um espectro de excitação e emissão desse composto, mostrando excitações na região do visível e emissões lá na região do infravermelho. Também para o infravermelho nós conseguimos medir o tempo de vida, então aqui nós temos diversos comprimentos de onda no infravermelho, onde foram medidos os tempos de vida, dando um destaque aqui para a região inicial da curva, como eu comentei agora há pouco. Nós podemos ver então a população do estado excitado com a posterior decaimento desse estado excitado, para os 2 comprimentos de onda aqui analisados, 1008 e 1524. Seguindo nos detectores que conseguem ir até o infravermelho, nós temos disponíveis detectores que vão atingir detecções até 5.000 nanômetros. Aqui nós temos um exemplo de um vidro que tem emissões nessa região, onde foi possível fazer a análise desse espectro, lá no infravermelho distante, assim como medir o seu tempo de vida. E aqui nós temos um exemplo de európio. O európio, ele tem uma característica muito interessante, que ele é considerado como uma sonda estrutural. Então, se você deseja analisar a estrutura cristalina do material que você está trabalhando, você pode, e tem európio lá nesse material, dependendo do sítio de simetria que esse európio está inserido, ele vai apresentar um espectro de emissão diferente. Aqui, como ele está inserido em um sítio de simetria de alta simetria, a razão entre essas 2 bandas é baixa. Já se o európio está inserido em um sítio de menor simetria, essa transição vai apresentar uma intensidade muito maior. Então, a razão entre essas 2 bandas será muito maior, indicando que o európio está inserido em um sítio de mais baixa simetria. E aqui nós temos, então, as medidas de tempo de vida desse composto de európio também, mostrando que, mesmo até
desde tempos de vida, lá na faixa de picosegundos, aqui nós estamos na casa dos milissegundos, nós temos equipamentos que podem detectar esses diferentes tempos de vida. E aqui, diversas soluções de Europa também, onde foram medidos os tempos de vida. E para finalizar a apresentação de hoje, eu vou apresentar Forense, uma aplicação em forense. Então, aqui nós temos a detecção de explosivos. Os explosivos, geralmente, eles são caracterizados por estarem envolvidos por metais. Então, a ideia de um explosivo é machucar, infelizmente, e eles são envolvidos por metais. Então, nas técnicas convencionais, a busca é por metais. Mas o ser humano desenvolveu os explosivos plásticos. Então, essa técnica de detecção de explosivos buscando metais já não é mais válida. Nos explosivos plásticos, nós teríamos que analisar os vapores que esses explosivos plásticos liberariam para então nós consigamos identificar esses explosivos. Porém, fazendo uso da técnica de fluorescência, nenhuma dessas amostras desses explosivos estudados é fluorescente. Mas, marcando essas moléculas de explosivos com um marcador fluorescamina, nós conseguimos, então, identificar esses explosivos em concentrações extremamente baixas, ao redor de 10 a menos 12 mol por litro. Então, nós conseguimos, fazendo uso da técnica de fluorescência, identificar explosivos plásticos que não seriam identificados pelas técnicas convencionais de análise. Então, aqui nós temos a emissão, os espectros de emissão desses 4 explosivos analisados e a análise de um desses explosivos, fazendo a análise utilizando um método que nós chamamos de escaneamento síncrono, onde o monocromador de excitação e o monocromador de emissão, eles caminham juntos com uma diferença de passo entre eles. Então, um monocromador está em 300, o outro monocromador está em 310. E eles caminham com essa mesma diferença, fazendo a varredura de todo o espectro. Essa varredura síncrona, então, nos trará a assinatura de cada um desses materiais que estão ali na mistura. Então, fazendo a análise dessa forma, de maneira síncrona, nós conseguimos obter o espectro. Analisando esse espectro no software fluorescência, aplicando a segunda derivada, nós então conseguimos identificar o pico correspondente a cada um desses explosivos que estão ali presentes na mistura. Então, mostrando o potencial da técnica de fluorescência aplicado à identificação de materiais nocivos. Então, mostrando todo o potencial de aplicação da técnica de fluorescência. Por hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria novamente de agradecer ao professor André pelo convite, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Meu muito obrigado e perguntas. Felipe, muito obrigado, é todo nosso, novamente, por ter compartilhado conosco aí esses resultados fantásticos e todo o seu conhecimento. Pessoal, abro agora para vocês. Na semana passada vocês ficaram acanhados, então hoje pelo menos uma pergunta de cada, né? Por favor, fique à vontade. Yuri, você que é físico, você viu que foi só coisa bacana aí da física. Hoje Você tem que fuzilar algumas perguntas aí. Fique à vontade, pessoal. Só continua tímido, né? Então eu vou fazer a primeira. Manda, Igor. Isso aí, cara, viu? Felipe, a respeito do fenômeno, esse fenômeno ele é bastante, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, mas cria uma pequena confusão, tá? Você comentou da absorção, né, e da fluorescência, mas existe um fenômeno, pelo menos eu estudei isso há 15 anos atrás, quando eu trabalhava com células fotovoltaicas, né? De extinção da luz. Eu não sei se você tem o conhecimento para falar desse fenômeno para a gente e qual seria o impacto dele na medida que a gente teria que realizar, porque eu vi que você comentando aí de perovskitas e tal, entendeu? Então,
Eu lembro de que esse fenômeno nunca ficou muito claro para mim, embora eu usava a equação de extinção da luz para fazer alguns cálculos, era mecânico. É novo esse termo para mim, eu nunca tinha ouvido extinção da luz, e eu nem... Polêmica, agora eu lembrei a palavra, polêmica. Polêmico. Mas quem é que está aí que é físico, eu acho que é o Yuri. O Yuri pode nos ajudar a entender. Isso aqui é uma discussão aberta, não é só verticalizado para você, entendeu? Aí, Yuri, é com você hoje, cara. A pergunta voltou, né? Não vai escapar, não, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele tá só rindo no chat aqui. O Yuri achou que tinha se dado bem, que o Igor tinha pegado o lugar dele, o Igor colocou ele e foi na fogueira. Nós temos um físico aqui que poderia nos estar ajudando, que é o Petros, mas eu acho que ele está dando aula nesse momento, senão ele poderia estar falando para a gente também um pouquinho sobre isso, tá? Mas aqui, ó, temos uma pergunta, viu? O Eduardo, Eduardo, abre o microfone aí, pode fazer a pergunta de uma vez, fica à vontade, tá? Vamos interagir com o pessoal aqui, nossos convidados. Então, Felipe, primeiramente aí, boa noite. Parabéns pela apresentação, muito legal. Hoje eu achei que ainda foi mais assim, mais detalhada ainda na técnica, achei que foi bem legal. Eu queria te perguntar se a Oriba trabalha com algum equipamento ou se você tem algum conhecimento mais profundo sobre a fluorescência com a partícula nanométrica. Sim, nós temos essas partículas, as que eu mostrei do meu trabalho são complexos, então outra coisa, mas no grupo onde eu desenvolvi o meu doutorado, eles trabalham com equipamento da Oriba, que chama Fluorolog 3. É um equipamento modular, similar ao que eu mostrei, né, na apresentação, ao Nanolog. E eles trabalhavam com nanopartículas. Então, eles faziam a síntese e a caracterização dessas nanopartículas, principalmente nanopartículas para up conversion. Então, eles utilizavam um laser para fazer a excitação dessas partículas e mediam a emissão dessas partículas no visível. Então, nós temos o equipamento para fazer esse tipo de caracterização. Em princípio, Petros, a gente tem, na verdade, todos os equipamentos da Oriba, né? Eles têm capacidade de, até um certo nível, cada um com a sua sensibilidade, de trabalhar com as nanopartículas, desde o próprio Dueta, que é o nosso equipamento de entrada, mas que faz, ao mesmo tempo, fluorescência e medidas de absorvância, né, simultâneas, como também o Fluoromax, que é um equipamento intermediário, que faz também medidas de estados estacionários e medidas resolvidas no tempo, e também pode trabalhar com material nanométrico, até sistemas dedicados, que é o Nanolog. O Nanolog é um fluorímetro do qual existe todo um trabalho de configuração e de software. Por exemplo, se você quer estudar quiralidades, coisas assim, ele vai te permitir, com mais facilidade, fazer esse trabalho, porque ele já é um pouco mais dedicado a esse tipo de nanomaterial, especialmente para nanotubos de carbono. Okay? O Nanolog ele tem um software específico para trabalhar com nanotubos de carbono, mas qualquer equipamento da Oriba pode ser trabalhado com nanopartículas e você pode tratar os dados em separado se o software não te fornece essa opção. No caso, Igor, de ser o mesmo equipamento para ser trabalhado com nanopartícula, eu vi na apresentação do Felipe que tem ele até colocou um desenho sobre a absorção dessa energia para poder dar um resultado. No caso de nanopartículas, essa interpretação, essa atividade é um pouco diferente, se você comparar com as outras partículas. O equipamento já faz esse tipo de análise? Como que é feito? Você diz da dispersão da luz provocada pelas nanopartículas? Isso, porque aí no caso das nanopartículas, elas vão ter um tamanho reduzido, e aí você até mostrou um desenho que quando o feixe passa por elas lá, ele sofre um desvio, e aí ele é absorvido e passa a ser lido. Então, no caso delas, como são menores, essa razão, essa leitura já é feita pelo equipamento, ou tem que ser feita uma análise diferente para o cara que analisa o... Não, então, é que aí eu acho que talvez eu não tenha entendido a sua pergunta, mas
Na verdade, quando você está fazendo essa análise de nanopartículas, você está incidindo a radiação na nanopartícula, ela absorve e emite um comprimento de onda diferente. Se você está lendo num espectrofotômetro comum, então aí sim a dispersão da luz por essas partículas vai atrapalhar, porque o comprimento de onda vai incidir na partícula, ela vai dispersar e não vai chegar no detector. Já num fluorímetro, acontece, então, todo o processo de absorção e emissão da partícula. Então, serão 2 monocromadores. Um monocromador vai estar incidindo a radiação de excitação, provocando o processo todo que eu mostrei lá nos diagramas, e o segundo processo é a emissão da luz. Então, o monocromador que está medindo a luz emitida está em um comprimento de onda diferente. Então, ele não vai detectar esse espalhamento provocado pela nanopartícula. Era essa a sua dúvida? Era exatamente isso mesmo. Valeu, certo. Felipe. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, né? Pessoal, mais perguntas? Felipe, eu vou aproveitar aqui e tirar uma dúvida, então. Nós usamos muito fluorescência para caracterização mineral, né? Para determinação da composição das nossas amostras minerais. Especificamente, a gente usa aqui para quando a gente vai fazer o controle da flotação, né? Alimentação e os seus produtos. Só que, assim, aí tem 2 perguntas. A primeira, qual a relação às terras raras, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em analisar os terras raras via fluorescência de raio-x. Aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o que você acha que vem por aí para nos auxiliar na caracterização desses elementos, ou você acha que a fluorescência de fato não é a técnica que nós vamos conseguir analisar esses elementos? Então, depende da composição do material, porque o terra rara em si, ele absorve muito pouco, ele é um absorvedor de radiação muito ruim. Por isso que ele sempre está ou num complexo, que essa porção orgânica vai absorver energia, transferir para ele e ele então vai emitir, que você vai ver as linhas características dele, ou ele está numa nanopartícula. Então, se o seu material, o mineral que você está analisando, tem uma composição que consiga absorver energia e popular o nível emissor do lantanídeo, a técnica de fluorescência vai ser bastante útil, porque o lantanídeo, ele tem a sua assinatura, digamos assim, que são as suas linhas de emissão. Então, se você tem um ambiente que está envolvendo o lantanídeo que consiga popular estado a estado, a técnica de fluorescência vai te ajudar bastante, mas aí nós precisaríamos saber a composição do ambiente químico onde o lantanídeo está envolvido. Então, depende de várias coisas. A não ser que nós tenhamos uma fonte de excitação muito intensa, por exemplo, no fluorolog, ele tem uma lâmpada de 450 watts de potência. Então, com o fluorolog ou o nanolog, eles são equipamentos irmãos, digamos assim, você conseguiria excitar direto o lantanídeo e ter uma emissão para que você consiga detectar. Só uma dúvida aqui, André. Você comentou que vocês estão caracterizando por fluorescência de raio-x, correto? Igor, o que acontece aqui é a seguinte coisa. O ICP é a técnica que a gente usa como padrão para determinar. Nós temos aqui lantânio e neodímio sendo os 2 terras raras mais importantes para nós. Tá? Okay. Nosso mineral portador de terras raras não é apenas a monazita, mas a monazita é um deles. Então vamos imaginar que nós temos monazita, um fosfato de terras raras. Tá? A fluorescência de raio-x para a gente seria mais rápido e mais barata, porque a gente consegue, via acordo que a gente tem com a empresa que nos doa as amostras minerais e trabalha conosco, que é a nossa parceira no projeto, as análises por fluorescência lá na empresa. Só que eles conseguem fazer apenas uma semi-quantitativa por falta de curva de calibração e, eventualmente, eles indicam que a máquina não daria conta de fazer essas análises com mais precisão. Se a gente conseguisse desenvolver uma rotina para fluorescência, seria perfeito, entendeu? Mas não conseguimos ainda, por isso a pergunta. É que o conceito da fluorescência que nós estamos tratando aqui, ele é um conceito de fluorescência molecular, o qual já tem uma rotina pré-estabelecida e é considerada a técnica referência para a medida dos terras raras.
Tá? Então, qualquer instituto que faz de química ou de física, que faz esse tipo de investigação, ele certamente tem um fluorímetro, tá, molecular, e não de fluorescência de raio-x. É um conceito um pouco diferente, mas essa rotina já está muito bem estabelecida. O que é interessante saber, como o Felipe comentou, qual é a composição química que vocês já identificaram das amostras que vocês trabalham, para a gente ajudá-los a identificar a configuração adequada do equipamento que vai atender a sua rotina, entendeu? Que pode ser, dando os exemplos da Auriba, né? Pode ser um Fluoromax, pode ser um Fluorolog. Normalmente, para terras raras, a gente tem que indicamos com frequência, são monocromadores duplos, tanto de excitação quanto de emissão, para poder limpar bastante a linha. Geralmente, monocromador simples, você vai ter dificuldade, mas com monocromadores duplos você consegue realmente filtrar o que você precisa saber. Essa rotina já existe, está muito bem estabelecida. Nós temos professores, referências no Brasil e fora do Brasil que trabalham conosco. Nós podemos até compartilhar. Um deles foi até o orientador do Felipe, que é o professor Sigo ali da Unicamp. Tá? É o nosso parceiro também. Então, eu acho que a gente pode ajudá-los. O Felipe pode dar uma espécie de acesso de aplicação para vocês, que é uma das outras características do nosso time, né? Nós trabalhamos muito com isso, professor. Até estávamos discutindo semana passada no encontro global de applications da Auriba, que qual era o papel dos nossos cientistas de aplicação, né? É exatamente esse, é dar um suporte ao cliente para que ele desenvolva suas rotinas. E seria bem interessante a gente fazer esse trabalho com vocês, já a partir de uma composição química que vocês já identificaram, a gente fazer um desenho, né, um projeto de uma configuração de um equipamento que atenderia vocês na plenitude. A Auriba tem total capacidade de fazer isso, mas certamente o que vem por aí é o que já existe melhorado, que é a técnica de fluorescência molecular. Não, perfeito, Igor. Assim, a dúvida era exatamente essa. Acho que eu devia ter falado primeiro a outra dúvida em relação a isso, que era exatamente a fluorescência molecular aplicada aos cristais, aos minerais e aos minérios, né? Então, pelo visto, você já tem também coisas desenvolvidas e muito bem consolidadas, né? Já, e com bastante publicação na área, publicações muito sérias, né, de notas bem consideradas, também revistas de notas consideradas. O Felipe pode compartilhar algumas com vocês. Obviamente, cada uma tem a sua aplicação, tem a sua, né, o objetivo, a gente tem que ver, mas a técnica já está bastante consolidada, entendeu? E, por sorte, né, a Auriba ela é a líder mundial nessa área, né, de fluorescência molecular, ou seja, espectrofluorímetros, referência mesmo mundial é da Auriba. Óbvio, tem outras empresas muito bem conceituadas também, não vou ser, né, hipócrita quanto a esse sentido, são muito bem conceituadas, mas em termos de mercado, a Auriba tem um conhecimento maior, porque ela detém um time maior dedicado a esse tipo de aplicação, sabe? Então, vai ser bem tranquilo a gente conseguir desenvolver uma rotina em conjunto com vocês para ajudá-los, tá? Mas certamente vai passar por um espectrofluorímetro molecular. Uhum. Eu estava dando uma olhada aqui, enquanto vocês estavam falando, a respeito de fosfatos. Então, já tem estudos de fosfatos e lantanídeos, estudos de fluorescência. Então, depende de como estão esses fosfatos nos cristais que você vai analisar e de como o lantanídeo está envolvido por esse fosfato. Eu tinha uma ideia de que poderia haver a transferência de energia entre o fosfato e o lantanídeo. Então, se realmente acontece essa transferência de energia, você pode analisar o lantanídeo por espectroscopia de fluorescência molecular. Perfeito. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Felipe. Pessoal, mais perguntas? Felipe, boa noite. Você falou, eu não pude acompanhar tudo, que eu estava em trânsito, assim, eu ouvi pelo celular grande parte da palestra, mas teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi a questão do treinamento. Vocês têm aí o espaço para oferecer treinamento, e como é que a gente faz para participar desse treinamento, né, dentro, de repente, da Auriba, para aumentar também a nossa expertise com relação às técnicas
dos equipamentos fornecidos? Deixa eu responder para você, Felipe, que eu já tenho um conhecimento maior da estrutura. O Felipe é o nosso mais recente, né, colaborador, vamos dizer assim. Ele ainda não teve a oportunidade de ir para fora do Brasil para conhecer os nossos centros de treinamento, tá, Nilton? Mas, obviamente, a gente tem alguns equipamentos aqui no Brasil, mas o nosso alcance é mais limitado, a depender do resultado que você precisa analisar, mas nós temos centros de treinamento, centros de excelência nos Estados Unidos e na Europa também vários, onde a gente promove esses treinamentos anuais e periódicos, mais de uma vez, tá? E muitas vezes nós aproveitamos, por exemplo, alguma viagem que vocês já estejam fazendo, nós acionamos o nosso time quando tem o interesse de vocês, para que vocês possam ser recebidos nas nossas sedes, entendeu? Muitas vezes com o próprio suporte da Oriba, mas existe todo um time de treinamento, todo um time de cientistas de aplicação, onde a gente passa desde a teoria, tá? Até a utilização da técnica em si, literalmente a rotina, né, das suas amostras e geração dos resultados em nossos centros de excelência. E há centros em que você vai encontrar, por exemplo, em Piscataway, que é, coincidentemente, né, perto de Nova York, né, ou seja, é ruim, né? Lá em Piscataway a gente tem a nossa sede principal de fluorescência, de molecular. Então, toda a linha de fluorescência você encontra lá para que seja feito um treinamento desde a aplicação, desde o princípio básico, tá? Até na entrega do resultado. Ou quando o cliente quando, né, o professor é um cliente nosso e acaba de adquirir um equipamento ou já tem um equipamento, nós também fornecemos esse treinamento, muitas vezes gratuito, aqui pelo nosso time. Que aí a gente tem condição de fazer tanto remotamente quanto presencialmente, porque os nossos equipamentos, nós monitoramos eles remotamente, se vocês não permitem acesso por internet a esses equipamentos. Então, a gente fornece o treinamento, vamos dizer assim, pós-venda, e os treinamentos na sequência, a maioria deles são em cortesia, tá? Com exceção de que um ou outro que a gente não consiga dar e tenha que trazer um especialista mais dedicado de fora, entendeu? Mas nós temos todo um plano de treinamento que ocorre geralmente 2 vezes ao ano, tá? Normalmente em maio e o segundo treinamento em setembro. E os interessados têm que mandar uns e-mails para a gente, fazer a solicitação, né? E a gente também tem, como eu comentei, só para concluir, nós temos também a modalidade de aproveitar uma viagem suas. Por acaso vocês vão ter um congresso nos Estados Unidos ou um congresso na França, a gente, ou em outro país, nós conseguimos concatenar a sua agenda com uma agenda dos nossos especialistas para receberem vocês e fazerem os treinamentos, incluindo suas amostras, obviamente. Muito obrigado. Excelente, ó, muito tentador, viu? Aí, Neilton. É tentador mesmo, não? Eu acho assim, né? A gente tem que. Algumas perguntas são muito importantes com relação à técnica, mas como deu a brecha de falar de treinamento, eu acho que tem que ir na raiz da oportunidade. Certamente, tá? E o treinamento faz parte do nosso pacote de venda e pós-venda, tá? É um suporte que é dado pela Oriba como padrão. A gente não trata isso como um produto à parte, vamos dizer assim, como a maioria das empresas fazem, entendeu? A gente trata como um pacote mesmo de atendimento ao cliente. Muitas vezes o Felipe ou o João Lucas estão com a agenda lotada na semana, porque eles estão dando acesso remoto, acompanhando a rotina. Não é só um treinamento, sabe? Assim, eu gosto de falar que a gente dá suporte, literalmente, suporte à rotina do cliente. Surgiu um problema no software, o cliente não sabe usar aquele recurso ainda, a gente disponibiliza algumas horas da semana para poder dar esse suporte e o cliente passar pela barreira dele. Porque a gente sabe que tem uma curva de aprendizagem do software, dos equipamentos, de tudo. Existe essa curva. Ela não acontece no primeiro treinamento, não adianta. Você tem que dar o suporte, e isso faz parte realmente da política e da cultura da Oriba.
É fundamental, né, pessoal? As coisas que a gente sempre pensa na hora de comprar um equipamento, principalmente um equipamento de porte, o treinamento, o suporte e a manutenção, né? E nisso aí a Oriba se destaca. Mais alguma pergunta, pessoal? Felipe, não havendo mais perguntas e já chegando ao nosso teto das 21 horas, eu agradeço novamente a sua participação. Já se considere aí parte do time, será chamado várias vezes aí para voltar. Quem sabe no futuro a gente não consegue até fazer uma visita técnica com a turma aí dos doutorandos na Oriba, em São Paulo, quando o momento for mais propício, né? Igor, você também, a casa está sempre de portas abertas para você. Quando estiver aqui no caminho São Paulo, Brasília, para aqui para tomar um cafezinho conosco. Com certeza. É sempre um prazer receber vocês, tá bom? Pessoal, novamente agradecemos aí a vocês por todos os momentos passados juntos nessas 2 semanas, tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado a por todos. todo o tempo aí. Boa noite. Obrigado, Felipe. Parabéns pela obrigado. apresentação, viu, Felipe? Excelente apresentação, excelente. Viu? Parabéns. Parabéns, Felipe. Obrigado, Igor. Pessoal, só antes da gente encerrar, queria lembrar a todos que semana que vem teremos mais uma palestra. Dessa vez estaremos recebendo uma professora do Sul, a professora Patrícia de Monteiro Aquim, que vai falar para a gente da integração com o setor industrial, desafios, fomentos e produção intelectual. E diferente da nossa rotina, a palestra não será às 19 horas, mas sim às 15 horas, tá bom? Então fiquem todos ligados e estão-se todos convidados para estar aqui com a palestra da doutora Patrícia Aquim. Muito obrigado a todos, uma boa noite.